Oi, pessoal, boa noite. Sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas. Esse é o nosso encontro Tira Dúvidas. A gente sempre agenda próximo do final do período de inscrições e candidaturas para tirar as dúvidas dos participantes, mas praticamente todas as informações que a gente vai falar aqui está disponível dentro do link do edital. Da turma 2024.2. Então, é com muita alegria que a gente abre essa sessão aqui para conversar com vocês. Quem puder interagir aqui no chat, fique à vontade. Quem for chegando, anfitriem-se, né? Colocam a água aqui do lado. Se você tiver dúvida, anota. Se você quiser falar no final. Quem conseguir abrir câmera vai ser bem-vindo. E é isso. Fica à vontade. Aqui é a nossa agenda. Vamos fazer um check-in rápido aqui no chat. Vocês não vão precisar falar, tá? É mais para a gente se conhecer rapidinho. Vou falar um pouquinho aqui do Sistema B Brasil, para quem ainda não conhece. Como vai funcionar o programa, detalhes da formação. A gente vai ter um depoimento aqui lá no final da nossa apresentação. E vão ser abertas as sessões de dúvidas, tá? Para começar, eu vou me apresentar aqui. Hoje, do time de educação, só estou eu. A Priscila não pôde participar hoje. Eu sou a Juliette, já devo ter conversado com vocês em algum canal, ou por e-mail, ou por WhatsApp. A coordenadora da área de educação atualmente. Eu fiz a formação de multiplicadores em 2016, fiz a primeira edição presencial no Rio de Janeiro, que é o lugar que eu estou nesse momento, mas eu sou de Fortaleza. Então, sempre estou por lá, sempre marcando encontro com os multiplicadores lá de Fortaleza. Assim como aqui no Rio, a comunidade aqui é super forte, né? Então, a gente tem uma concentração de multiplicadores em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, são as comunidades mais ativas de todas as regiões. Eu estou aqui no Sistema B Brasil desde 2022. Essa é a quinta edição de turma no qual eu participo. É a terceira turma no qual eu faço a gestão. E minha área de atuação inicialmente era a área de marketing, depois migrei para consultoria, depois fui para a gestão de projetos, e aí vim para a área de educação, e aqui estou. É um prazer estar falando aqui com vocês. E aí, o nosso check-in é para vocês se apresentarem aqui no chat. Então, quem puder e quem quiser, pode colocar o nome, a cidade de onde você está falando, e uma palavra que defina o porquê você quer ser um multiplicador. Fiquem à vontade, uns 5 minutinhos aqui para a gente interagir. Eu vou lendo aqui conforme vocês vão escrevendo, tá? Então, é nome, cidade de onde vocês estão falando, e uma palavra que defina por que você tem interesse em ser multiplicador. Quem puder responder, eu vou lendo conforme vocês vão escrevendo. O check-in faz parte do ritual aqui da nossa formação. Então, toda aula a gente tem alguns rituais para fazer nessa abertura de agenda, de informações para vocês e de check-in. Então, toda semana, para quem for fazer a formação agora 2024.2, vai ter esses momentos. Geralmente, esses momentos de interação são feitos em sala, para que vocês consigam se conectar durante a formação. Vou começar a ler aqui as mensagens que foram chegando. Daniela Soares, da minha família, eu também sou Soares. Sou de BH. Minha vontade é porque eu acredito que esse é o caminho de um novo empreendedorismo. Marta de Manaus, e a palavra dela é propósito. Wanderson do Rio de Janeiro.
reverberar, acredito que seja a melhor palavra que defina a minha vontade. Está aqui. Gil Coutinho, de Amparo, São Paulo. Disseminação é a palavra. Adriana Leite, de São Paulo também. Propósito e fazer a diferença. Lindeberg, de Recife. Aprendizagem. Diogo Oliveira, do Rio de Janeiro, mas nesse momento ele está em Albuquerque. E a palavra dele é aperfeiçoamento e propósito. Paula está vivendo em São Paulo e a palavra dela é impacto em rede. Tatiana de Floripa, e ela usou impacto coletivo. Osmar de São Paulo, trabalha com energia solar e quer deixar a minha pegada verde para o mundo. Francisco é de Campinas e a palavra dele é inspiração. Vou ler aqui a última. Marielle é de São Paulo e o interesse dela é de aprender e ensinar aos próximos. Gente, sejam todos bem-vindos. Aproveitem para interagir no chat. Fica à vontade para escrever. A Patrícia está aqui me apoiando, então ela vai estar interagindo aqui com vocês. É uma alegria sempre começar uma turma nova. Sei que a gente ainda está nessa fase de dúvidas, né? Então, não sei se todo mundo já se inscreveu ou se vão ser todos que vão fazer parte da turma, mas é sempre uma alegria começar uma turma nova. São muitos motivos para fazer parte do Movimento B. Acho que quem está no grupo de WhatsApp conseguiu acompanhar, né? Que a gente meio que teve que pular o nosso acordo de só falar da formação lá dentro e falar com vocês sobre a imersão que a gente fez em prol do Rio Grande do Sul. Então, os acontecimentos são muitos, os chamados são muitos, para disseminar o movimento, mais do que nunca. Então, vamos lá, vamos falar sobre o Sistema B Brasil. Primeiro, eu acho que o primeiro ponto é uma dúvida que sempre chega a quem se aproxima do movimento, se o Sistema B Brasil é a certificadora, né? Então, não somos as certificadoras. Quem certifica as empresas é o Bileb, que é uma instituição que fica no Canadá. Ela tem sede no Canadá e nos Estados Unidos. Então, não sei se alguém já conhece, já acessou nosso site e viu o processo de certificação, mas esse é o motivo no qual os pagamentos são feitos em dólares, né? Não são feitos em reais, porque quem certifica não somos nós. A missão do Sistema B Brasil, assim como os outros distribuídos na América Latina, enfim, do mundo todo, são disseminar o movimento regionalmente, né, falando dos seus países, apoiar as empresas que querem passar pelo processo de certificação. Então, dentro do Sistema B Brasil, a gente tem uma equipe de certificação que tira dúvidas, que apoia, que divulga, que explica, que dá suporte à empresa durante todo o processo e após ela conseguir a certificação, fomenta os valores e a missão do movimento dentro dos países, né? Então, a gente aqui, através de eventos, através das formações, através dos cafés Bs, a gente vai disseminando o movimento das regiões. A gente tem um desafio regional aqui no Brasil, porque somos diversos numa distribuição gigante, né, falando do país. Então, a gente tem uma concentração em algumas regiões de empresas e uma dificuldade de chegar em outras regiões. Então, uma forma da gente ampliar a nossa capilaridade são através das formações, para apoiar essa sensibilização das empresas, incentivar com que elas se comportem como empresas B, né? A gente não tem uma missão de certificar todas as empresas. Eu vou falar um pouquinho
como a gente está em números em relação às empresas certificadas, mas é uma outra questão, né, que sempre chega até a gente, por que a gente não tem muitas empresas certificadas? Além do processo ser difícil de certificação, e o objetivo é esse, é que ele não seja acessível para todo mundo, tem a questão dos valores também, né? Como eu citei, o pagamento é feito em dólar. E a gente entende também que não vão ser todas as empresas que vão se encaixar nesse processo de certificação, mas a gente pode influenciar para que o máximo de empresas possíveis se aproxime da rede e consigam se comportar como empresas Bs, né? Então, esse é o principal objetivo, para além da certificação, disseminar os valores do movimento. Aqui no Brasil, o Sistema B, ele abriu um CNPJ, né? Existiu como ONG, a gente é ONG desde 2013. Então, não somos tão velhos assim, né? A gente é recente. E quando eu fiz a formação, por exemplo, em 2016, a gente tinha 15 empresas certificadas, eu acredito. Eram poucas. E a grande maioria estava aqui no Rio de Janeiro. Então, acho que a grande expansão das empresas certificadas aconteceu em dois momentos. A primeira, após a certificação da Natura, e a segunda, na pandemia, né? Foi os dois momentos que a gente mais teve impulsionamento de empresas certificadas aqui no Brasil. Mas vocês vão ter tempo de se aprofundar sobre isso, né, durante a aula que a gente vai apresentar do Movimento B para quem for fazer a formação. Eu vou só pedir para que vocês, ao entrarem, mantenham os microfones fechados, por favor. E qualquer coisa, deixa dúvida no chat, porque se eu não falar, a Patrícia sinaliza para mim o que que é, ou então ela já ajuda vocês aqui. Os nossos números falando de movimento B globalmente, né? A gente tem 7.000,6 empresas aqui no mundo, 46 delas são de capital aberto, tem mais de 1.000 empresas na América Latina, 329 é o nosso número atual de empresas no Brasil certificadas. A gente tem 13 empresas dependentes. Só explicando rapidamente o que é isso. Dependentes são empresas que acabaram de surgir, normalmente pequenas empresas, que querem o selo de empresa dependente com a missão de se preparar e se certificar após um ano. Então, esse selo ele só tem duração de um ano. Então, a gente não recomenda, né, que uma empresa que venda produto faça atualização de embalagem, por exemplo, como dependente, como é o caso da Danone, da Reserva. Eu acho que tem da Natura, que tem algumas embalagens com selo, justamente porque tem um prazo e é um prazo curto. E aí o objetivo a empresa se certifica durante esse um ano, ela se prepara para atingir a pontuação para conseguir se certificar, que é de 80 pontos. E a gente tem 468 empresas Bs em operação no Brasil, né? Então, o país que certifica é o país que tem a empresa sede. Então, a gente tem 329 empresas sediadas no Brasil, mais 468 que estão certificadas, mas não são sediadas no Brasil. Como é o caso da Nespresso, enfim. Tem várias empresas que são certificadas e só tem operação aqui, acabam se envolvendo com o movimento, mas não saiu, o CNPJ principal não está no Brasil, então ela não entra para a nossa contagem de empresas brasileiras. E aí, nosso tema principal, né, que é a formação de multiplicadores. Paty, se você puder compartilhar o link do
dos multiplicadores no site, para quem quiser acessar depois o site e ter mais informações. Te agradeço. O programa, ele é 100% online, então a dúvida também que a gente recebe muito, né, se a gente vai ter algum encontro presencial, durante a formação. Então, encontros presenciais, eles existem, mas são as próprias comunidades regionais que acabam organizando, né? Então, a gente tem comunidades do Rio, comunidades em São Paulo, comunidades no Ceará, em Pernambuco, no Sul. Então, as pessoas marcam cafés, ou as empresas marcam cafés, ou o próprio Sistema B marcam algum encontro, marcam algum evento, e vocês vão sendo convidados. Mas, falando de formação, é tudo online, tá? Então, a gente não tem nenhuma etapa onde a gente vai se encontrar presencialmente durante a formação. Essa formação, na configuração que vocês vão ter acesso, ela foi reformulada em 2021, em uma parceria que foi feita com a empresa B, que é a Deca. Então, a gente saiu de um formato que foi o que eu fiz, que eram 3 dias de encontros, e passou para um formato onde a gente tem 4 meses de aulas semanais, de formação para os multiplicadores. Então, a gente tinha uma formação padrão, que a maioria dos países é assim, continua sendo de 3 dias. E hoje a gente virou destaque nas outras regiões, onde nós somos o único país que oferece essa formação mais robusta, onde a gente vai apresentar etapas da certificação, etapas do movimento B, as teorias que embasaram o movimento, além de uma etapa prática. Então, dentro do site, vocês têm mais informações em relação a isso. Aqui é contando um pouquinho dessa história, de parceria com a DECA, que a gente fez de adaptação da formação. Aqui tem um pouquinho dos porquês, né, de ser um multiplicador, que aí vocês podem acessar depois, eu vou compartilhar esse material com vocês. Formas de atuação, né, o multiplicador ele pode ampliar o impacto positivo através do conhecimento que ele vai ter em negócios, nos projetos que eles participam, utilizando tudo que ele vai ter de ferramenta, conteúdo e informação durante a jornada. Pode aplicar esse conhecimento, né? Atualizando seus materiais. A gente tem muitos multiplicadores que são consultores, que querem aprender esse processo de certificar as empresas, mas eu acho que principalmente que querem entender os fundamentos do movimento para levar nos espaços onde estão inseridos. Dentro da formação, a gente explora diversas vocações, que é assim que a gente chama, dos multiplicadores. Então, a gente tem não só pessoas interessadas nesse processo de consultoria, não só pessoas interessadas na certificação, mas a gente tem pessoas que querem desenvolver habilidade de facilitação, habilidade para palestrar, habilidade como ativista, né? Como ele pode empoderar esses projetos que está sendo encabeçado por ele. Então, é uma rede riquíssima de contato, onde vocês vão conseguir desenvolver de acordo com a vocação que mais faz sentido para você. A gente, durante toda a formação, vai passar por todas essas vocações. Tem um foco na parte prática que vai desenvolver isso, principalmente, onde vocês vão ter acesso a empresas que estão em atuação real no mercado, que têm interesse em se aproximar do Sistema B, que têm interesse em um dia ser empresa certificada ou não. E vocês vão conseguir ter acesso a isso na etapa do laboratório, que eu vou falar um pouquinho, mas que quem for fazer a formação vai ter, com certeza, todas as informações sobre isso, né? Então, engajar localmente, né, onde você está, o movimento bem, então por isso que as comunidades locais, elas são tão importantes e a gente incentiva muito os multiplicadores a se encontrarem. Hoje a nossa rede já está com quase
800 pessoas, né? 800 multiplicadores que já passaram. Então, hoje a gente tem mais multiplicadores do que empresas certificadas. E isso faz com que a gente tenha uma força grande, né, para conseguir, principalmente nesse espaço de conexão e networking. Levar esse conteúdo que vocês estão tendo acesso para outras redes, capacitar outras pessoas, né? Então, a gente tem um ciclo de a participação dos multiplicadores dentro da área de educação muito forte. Então, hoje, assim, os multiplicadores que são especialistas em uma das áreas que a gente tem, por exemplo, dentro do nosso cronograma de conteúdos, a gente acaba sempre promovendo seleção de palestrante, convite dos multiplicadores, às vezes, para participar de projetos internos do Sistema B. Não sei quem acompanha aqui muito as nossas atuações, né? Mas a gente acabou de lançar um projeto que se chama Amazônia Viva, em parceria com as instituições na Amazônia. Então, quem está encabeçando a parte de gestão desse projeto é uma multiplicadora. Então, a gente sempre disponibiliza vagas de empresas B, vagas da rede de empresas interessadas, vagas do próprio Sistema B, e projetos temporários, principalmente que na área de educação a gente tem bastante coisa assim, em parceria, para convidar os multiplicadores e a gente ter essa rede de retroalimentação, né? Então, quem for fazer parte dessa turma, com certeza vai se deparar com algum multiplicador dando aula, ou com algum multiplicador sendo facilitador, ou com algum multiplicador sendo monitor, com algum multiplicador fazendo parte da estrutura dessa jornada. Lá, quando eu apresentei o time, apareceu só eu e a Priscila. Mas, para que a turma aconteça, a gente tem um time de facilitadores, de monitores, apoiando vocês para que a formação aconteça, né? Não depende só de mim e da Priscila cada edição de turma acontecer. E todo esse time é de multiplicadores. Eu sou multiplicadora, a Priscila também é multiplicadora, o atual co-diretor é um multiplicador, né? Ele fez a formação também. Então, a gente tem essa ligação forte de retroalimentação na nossa rede de multiplicadores. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre os valores que a gente tem dentro da formação, né? Um dos principais é a ética do cuidado. Então, como a gente preza em ter uma turma diversa, a diversidade, ela é um ponto positivo, mas ela é um desafio para que a gente consiga deixar todo mundo na mesma página, né? Então, a gente entende que vamos chegar a pessoas que nunca ouviram falar de nenhum conceito que a gente vai abordar, e vão chegar a pessoas que estão num nível de conhecimento um pouquinho mais avançado, que vão trazer questionamentos um pouquinho mais à frente. E aí a gente se agarra nessa ética do cuidado, assim como está mostrando na foto, né? Que a pessoa que está segurando o bracinho para não ficar para trás. E o objetivo é esse, da gente, durante toda a formação, incentivar vocês nesse compartilhamento de informações. A gente tem uma aula, inclusive, que é para falar sobre atuação em rede, meio que resetando o mindset mesmo em relação à concorrência, em relação a prender informação, né, por medo de que isso acabe gerando um concorrente que vai saber uma informação que você sabe. Então, a ideia é que a gente tenha esse espaço aberto de compartilhamento e principalmente de cuidados uns com os outros, para que a gente apoie e ajude e faça com que todo mundo se sinta pertencente à formação. Outro grande objetivo dela ser online, dela ser ao vivo, é que vocês tenham essa oportunidade de conversar, de interagir, de trocar, de falar. E o nosso desafio aqui nessa ética do cuidado é que ninguém se sinta mal por fazer uma pergunta, né? Que a gente consiga
quebrar esse padrão de ensino, onde as dúvidas têm que ser de perguntas inteligentes, né? Não existe isso, então aqui é um espaço de aprendizado contínuo para todo mundo. O que complementa o não deixar ninguém para trás, né? Então, a gente, com times de facilitadoras e de monitores, sempre busca estar apoiando vocês da melhor maneira possível. Vocês, ao entrarem na formação, né, vão ouvir muito a gente falar e a gente pedir para que vocês concentrem as informações nos e-mails, porque a gente justamente não quer deixar nenhuma pergunta, nenhuma dúvida sem ser respondido. E o fluxo, né, de trocas de mensagem no WhatsApp a cada edição de turma aumenta muito, acaba sobrecarregando todo mundo. E aí, justamente para não ter essa sobrecarga no WhatsApp, né, porque dentro dos grupos tem muitas pessoas do time usam o seu próprio telefone pessoal. A gente pede para concentrar os e-mails de dúvidas, questionamentos que você não quis expor para toda a plenária, enfim, por e-mail. Mas a nossa missão aqui de time é cuidar uns dos outros e não deixar ninguém para trás durante toda essa formação, porque é uma formação longa. Muita coisa acontece, muitos atravessamentos vão acontecer na vida pessoal de vocês, né? E a gente vai estar aqui para tentar apoiar da melhor maneira possível. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui dos dados dos candidatos atuais, né? Então, hoje a gente tem 264 pessoas inscritas. A gente tem 20 unidades federativas contempladas aqui dentro dessas inscrições. E 68% dos inscritos são mulheres. Esses dados eles permanecem em todas as edições. Inclusive a turma que começou agora 2024.1 é o maior percentual de mulheres na edição, tem 78% de mulheres. Então, com certeza, homens não se sintam ofendidos, mas a regeneração do planeta depende de nós. A gente está nesse caminho aí forte em todas as edições, então a gente tem sempre um grupo muito, muito potente de mulheres. Inclusive, a gente tem um grupo que se chama Mulheres B. A gente tem dois grupos só de mulheres, é o Mulheres B e o Pretas B, que quando vocês entrarem, vocês vão ter acesso a esses grupos. Então, a gente tem um movimento forte com as mulheres em todas as edições e essa não é diferente. Aqui tem um pouquinho da representação, né? Como é que está a distribuição por território. Depois vocês podem dar uma analisada aqui com calma. Então, muitas regiões estão sendo contempladas aqui nessas inscrições. Ainda é o perfil de inscritos, né? A gente não vai fazer uma turma com 264 pessoas, né? Normalmente aqui muita gente acaba desistindo ou tendo imprevisto, não consegue seguir na matrícula, mas a gente continua tendo essas chances de ter edições bem diversas, falando de território e de perfis. Aqui é um pouquinho da cara dos palestrantes da última edição. Então, todas as edições a gente convida palestrantes da rede B e externos e multiplicadores de edições passadas que tem essa expertise, né, de aulas. Então tem muita gente boa para dar aulas para vocês. Para cada edição a gente vai fazendo essa curadoria do que tem, do que está mais atualizado, falando sobre aquele conteúdo especificamente. Toda edição a gente também tem a participação de empresas B certificadas. Então, aqui são algumas das empresas que já participaram de edições passadas. As empresas, elas têm uma sessão de 5 encontros, onde elas vão apresentar para vocês os cases delas, né? Então, elas vão falar sobre as áreas da BIA que elas são de destaque. Para quem não conhece a avaliação de impacto, a gente tem 5 áreas.
que é governança, trabalhadores, meio ambiente, clientes e agora eu esqueci a última. Mas são 5 áreas. Patrícia, se você lembrar, você coloca aqui no chat qual que é a quinta área. Eu esqueci. Governança, eu acho que eu não falei. Mas enfim, a gente vai convidando elas e vocês vão ter acesso a conhecê-las mais de perto. Convido também a entrar no nosso site e conhecer o diretório, onde tem as empresas Bs, onde vocês conseguem acessar a pontuação de cada uma delas. Um destaque que eu não falei é que a certificação só dura 3 anos, né? Justamente com o objetivo de que as empresas sejam motivadas a continuar o seu processo de melhoria. Então, não é porque em 2024 eu consigo fazer 20 ações positivas, né, que impactam a minha comunidade, os trabalhadores, a minha governança, que eu vou conseguir permanecer com essas atividades ao longo de 3 anos, né? Então, por isso existe o processo de recertificação. Então, o desafio é que a empresa pelo menos consiga se manter com as ações que ela já fez. E aí, normalmente, quando a empresa ela se recertifica, ela sempre dá uma melhorada ou ela acaba dando uma reequilibrada aí nas ações que ela faz. Então, às vezes, ela se destaca muito em governança e aí, 3 anos depois, ela se destaca mais em meio ambiente, ou ela se destaca mais em trabalhadores, ou ela mudou o modelo de negócio dela, ou ela passou por uma venda, por uma compra, como é o caso da reserva. Então, tipo, as coisas vão mudando, assim, a cada recertificação, por isso que não é um processo que vai ficar estático, né? Então, durante esses 3 anos, a gente, internamente, como a área de relacionamento, principalmente, tem essa missão de estar incentivando e desenvolvendo ações nas áreas em que essa empresa ela é menor pontuada, que ela tem um menor desempenho, para que ela consiga avançar. E aí vocês conseguem acompanhar isso no site, né, do Sistema B, vocês conseguem ver a pontuação, qual é a área que elas se destacam mais. Aqui são alguns registros de turmas, só para vocês verem a carinha aqui do pessoal. Então, essa aqui foi um dia de encerramento de turma. Essa turma 2022, 23.1, 23.2 e a 24.1 que começou esse ano, que está em andamento agora e está em aula, inclusive, hoje. Jornada formativa, para falar um pouquinho para vocês como é que vai ser esse nosso processo de aulas, né? A gente é dividido em 2 momentos nessa construção do currículo de vocês como multiplicador, onde a gente tem uma parte teórica do curso, né? A gente vai falar sobre teoria da mudança, novas economias, a gente vai falar sobre movimento B, a gente vai falar sobre essa atuação do Sistema B Internacional, do BILAB, do Sistema B Brasil, até chegar na parte de certificação, onde vocês vão conseguir entender todas as áreas detalhadas da BIA e todo o processo de certificação, recertificação, o processo que é diferente para uma pequena ou para uma grande empresa, o que vai mudar, o que a gente, até onde a gente atua, como a gente pode apoiar essas empresas, como é essa fase de preparação das empresas na etapa onde elas estão preenchendo o formulário lá da BIA. E depois a gente passa para uma parte prática, que junto com essa parte prática a gente tem os encontros com as empresas Bs, e a gente vai ter um laboratório, que é onde vocês vão conseguir se dividir em grupos e dar um suporte para empresas reais que são convidadas para participar do laboratório de maneira gratuita, então as empresas não pagam para participar.
onde elas vão ter esse momento de troca com vocês para falar os desafios, para falar as dúvidas, para falar os principais pontos que impedem elas a atuar como impacto positivo. Então, é uma etapa super interessante do laboratório, sempre sai resultados excelentes. Inclusive, a gente está com uma turma que encerra amanhã, que é uma turma que começou ano passado, e que essa turma ela conseguiu fazer coisas muito práticas durante o período do laboratório, como atualização de política de cancelamento para uma empresa que trabalhava com vendas de passagens aéreas. Não tinha isso formalizado ainda, então no período do laboratório eles conseguiram focar em governança e ajudaram a empresa a desenvolver essa ação. Teve um outro caso de grupo que conseguiu, uma empresa que quis trabalhar a área de trabalhadores, fazer com que a empresa contratasse um colaborador PCD. Então, assim, o grande objetivo não é fazer uma transformação tão grande assim na empresa, né? É esse momento de troca mesmo, para que vocês entendam as dificuldades e como acessar de uma maneira melhor, né? Como romper essa bolha para quem não escutou falar ainda de impacto positivo ou quer começar, mas não sabe por onde começar. Mas, assim, alguns grupos conseguem acabar se destacando e influenciando as empresas a ter ações práticas, como são esses dois casos que eu falei para vocês. Aqui tem mais detalhes sobre as aulas. Para além disso aqui, a gente tem letramentos que vão ficar disponíveis no formato gravado para vocês acessarem. E tem encontros de networking. Então, normalmente, a cada edição, a gente tem de 2 a 3 encontros, incentivando para que vocês consigam ter esse momento de troca, ter esse momento de ampliar forças e se potencializar. Para todo mundo, depois que recebe o e-mail com o resultado, né? Se você foi selecionado ou não, a gente vai enviar o link de pagamento para quem vai efetuar pagamento. E aí, ao ser confirmado esse pagamento, a gente tem a assinatura do termo de adesão da formação, e em seguida a gente vai disponibilizar para vocês o guia do aluno. Toda jornada, toda turma tem um guia conforme as informações de cada turma, onde a gente explica regras e acordos dessa formação. Sobre pontualidade, sobre presença, sobre acesso ao certificado, sobre o que a gente preza dentro do grupo da turma ou dentro das plenárias, informações sobre cancelamento ou desistência, informações sobre a plataforma de ensino, sobre as ferramentas que a gente vai usar ao longo da formação. Então, é um guia de extrema importância para que vocês acessem, leiam. A gente, além disso, faz uma aula inaugural que é com foco nesse guia, né? Mas sempre acontece de alguém passar batido, não ver, não abrir, não acessar, né? Então, a gente sempre enfatiza, né, a importância de acessar os materiais que a gente disponibiliza e, principalmente, ter esse guia debaixo do braço para toda vez que você tiver uma dúvida, acessar, porque todas as informações sobre a jornada que vocês vão participar vai estar lá. A gente tem uma plataforma de ensino que a gente chama de Edu. Dentro dessa plataforma, vocês vão ter acesso à gravação das aulas, aos materiais que o palestrante disponibilizar de referência e o que ele apresentar durante a aula. Então, todas as aulas a gente disponibiliza previamente referências sobre o conteúdo que vai ser apresentado. A gente disponibiliza uma lista, né, de referência para você e, principalmente, você que teve uma aula, por exemplo, de teoria da mudança, né? A gente tem mais ou menos
2 horas de exposição desse conteúdo. Não é possível se aprofundar em teoria da mudança em 2 horas de exposição do conteúdo. Então, as referências são para que você se aprofunde. Então, tipo, me interessei muito sobre esse tema, quero saber mais, quero aplicar nos meus projetos, quero entender como é que faz isso de verdade. Assim, gostei muito do que foi apresentado, mas quero me aprofundar. Então, o caminho é acessar as referências. As referências são riquíssimas que os palestrantes disponibilizam e é um caminho para que vocês saibam referências de quem está falando agora, autores que falam sobre essa temática e consigam se aprofundar. Aqui é um pouquinho sobre presença, né? Então, as aulas são ao vivo, como é esse formato que a gente está tendo agora. E para que vocês recebam um certificado ao final da formação, vocês precisam ter 75% de presença ao vivo, assistindo às aulas. Então, essa turma, as aulas vão ser às quartas-feiras, das 19 às 21h30. Então, se você ainda não se inscreveu, ou se você se inscreveu e tem algum compromisso na quarta-feira, já tem aula na quarta-feira, sabe que não vai conseguir entrar nas quartas-feiras, o recomendado é que você nos avise previamente, não siga com a sua matrícula, porque depois você não vai conseguir receber o certificado de conclusão da turma, né? Então, é um ponto de extrema importância. Tudo vai ficar gravado, você vai conseguir acessar as gravações. Mas, se você é uma pessoa que quer muito certificado, ter a presença no ao vivo, ela é fundamental para conseguir, né? E principalmente nas etapas práticas. A gente tem muitas etapas que os grupos precisam se encontrar dentro desse horário, né? Então, acho que para além do certificado, a egrégora que a gente monta dentro do ao vivo é completamente diferente, né? A conexão com o palestrante, a conexão com a turma, a conexão com o time que está apoiando vocês. É um grande diferencial as aulas serem ao vivo e não ser só um espaço onde você vai consumir conteúdo e vai seguir a sua vida. Então, a ideia é que a gente se conecte com o que vocês falaram lá no começo, né? Com o propósito, com o impacto de fato que vocês querem aprender e compartilhar com o que vocês já sabem também com essa turma. Então, a presença, ela é fundamental, tá? Então, a gente reitera isso, porque é bem importante. A gente tem muitos casos depois de participantes que, eu não sabia, não que tinha que estar presente, achei que se assistisse a gravação estava tudo certo, e não tá. Vocês precisam estar ao vivo com a gente. Agora, eu vou convidar a Patrícia, que ela estava aqui apoiando vocês no chat, para ela dar um depoimento aqui, como é que foi a formação para ela, o que ela mais gostou dentro da jornada que ela fez no começo do ano passado, né, 2023.1. Enfim, falar um pouquinho para vocês como é que foi a experiência dela ao fazer a formação e se tornar multiplicadora. E, Paty, seja bem-vinda. Ei, Ju, obrigada. Primeiramente, assim, muito feliz de estar aqui com vocês. Boa noite, pessoal. E assim, falar sobre essa jornada é muito fácil e foi assim, foi não, ainda continua sendo muito gostoso para mim. Por quê? Primeiro deixa eu me apresentar, né? Porque quando eu começo a falar sobre o Sistema B, ó, eu já me empolgo aqui e nem me apresento. Eu sou a Patrícia Souza. Como a Juliette falou, eu sou da turma 2023.1. Entrei super ansiosa para a formação, porque eu tinha ficado sabendo sobre o Sistema B por um cliente que me abordou, compartilhou sobre o sistema, e eu falei assim, nossa, deixa eu buscar saber mais sobre isso. E aí eu sempre digo que tem um antes e um depois Sistema B. A Patrícia do antes era uma Patrícia que já vinha navegando ali há um bom tempo no corporativo, ela tinha começado também a empreender. Eu sou cofundadora da Fluir Desenvolvimento Humano, que é uma consultoria que é voltada
para pessoas, né, para desenvolvimento de pessoas, e que depois eu fui trazendo mais o olhar para o ISD, porque aí, conforme eu naveguei aqui com o sistema B, isso cada vez ficou mais forte para mim. Eu tenho ali um histórico comigo que eu já navegava muito na parte de responsabilidade social dentro do que eu fazia. Mas assim, pessoal, eu não tenho como compartilhar com vocês o quanto que isso aqui abriu a minha mente. E muito mais do que só o conhecimento que foi compartilhado. Porque, assim, foram muitas conexões, as conexões, elas permaneceram depois da formação, e eu acho que isso é o mais legal. Eu sei que às vezes a gente se preocupa com o certificado, e a gente gosta de ter o certificado, tem um simbolismo no certificado, mas, assim, para além do certificado, são as conexões e elas estão sempre abrindo portas. Então, por exemplo, para dar um exemplo prático para vocês, hoje eu estou como coordenadora de projetos da Academia ODS. Esse convite, eu só conheci, na verdade, a idealizadora desse projeto por uma multiplicadora B, que eu tinha conhecido aqui. Ela me apresentou, teve total conexão e a gente acabou navegando nesse projeto juntas. A mesma coisa a Brapes, que hoje também eu estou como coordenadora. Então, assim, muito da minha trajetória hoje é resposta da jornada que eu fiz com o Sistema B, inclusive como facilitadora da comunidade de impacto, que foi um convite que inicialmente eu comecei ali, como eu já atuava como facilitadora, eu me voluntariei para apoiar ali no Zoom, nas ferramentas que o pessoal tinha mais dúvida. E depois disso acabou que, assim, eu não sei como é que foi acontecendo, Juliette, mas as coisas foram acontecendo, a gente vai trocando, vai aprendendo juntos. E aí depois veio o convite para apoiar na comunidade de impacto, que era voltada para pensar a carreira. Eu já tinha um background de carreira, né? Eu sempre trabalhei aí com desenvolvimento humano, com a parte de mentoria de carreira. Mas assim, pessoal, é como se uma conexão de pontos, sabe? Eu entendo que assim, cada um de vocês vai ter uma jornada diferente aqui. Eu, assim, o que eu mais gostei dentro dessa jornada toda foi a troca. Eu sou de pessoas, então, assim, o que eu gostei foi da troca. A etapa do laboratório, para mim, ela foi super importante, no sentido, assim, de me conectar mais com o que era o BIA, o que era essa ferramenta, porque eu tinha uma visão muito mais superficial do BIA, e eu falei assim, caramba, tem algo aqui que eu posso mergulhar e que me abre muitas possibilidades. Então, assim, o que vocês vão querer ser depois daqui? Isso é muito pessoal e é algo que é muito fluido, que vai depender muito de como que vocês vão querer direcionar, sabe? O que eu gostaria de aprender? Eu sempre falo com quem que você vai querer brincar também. Eu entendo que aqui eu encontrei a minha tribo, sabe? Então, eu estou super feliz, na verdade, com essa jornada que eu venho construindo, porque eu acho que assim, na vida nada é paralisado, né? Tudo é fluido, tudo é movimento, e é sobre isso. Então, assim, mais do que talvez as experiências, o que ficam são as conexões, tá? E isso o Sistema B vai possibilitar a vocês, assim, absurdamente. Ju, desculpa, me Obrigada. empolguei a falar aqui, perdão. Não, foi ótimo. Obrigada. Eu acho que puxa muito esse gancho do que vocês vão fazer. É muito do que vocês se disponibilizarem a estar interessados, né? Tipo, é uma rede que é muito potente, então tem muita gente para se conectar, de muitas áreas, tem muita coisa para fazer. E aí, se você sabe aquilo que reverbera, né? Aquilo que bate, tipo, minha vocação é fazer conexão, é palestrar, é me conectar com outros multiplicadores que são especialistas, enfim, consultores que são especialistas em SG, que eu quero traçar uma trilha de carreira e me conectar com outras pessoas que estão na rede que já têm uma experiência, que já têm um know-how sobre isso. Eu acho que entender aquilo que o teu coração vibra é importante para que você consiga aproveitar as diversas oportunidades que vão surgir, porque realmente é muita coisa. E aí, já puxando a sardinha para mim, quem tem interesse nessa parte de educação, para o nosso lado aqui também tem muita coisa acontecendo e para fazer, né? Então, toda edição de turma
A gente faz essa roda girar de convidar multiplicadores para serem monitores, para participarem dos processos seletivos de facilitação, de palestra, presencial quanto online. Então, a gente não tem. Eu não falei muito da equipe executiva, né? Mas a equipe executiva são 18 pessoas atualmente, internamente no Sistema B. A gente está 100% home office, distribuídos em algumas regiões, mas a gente não está em todas. Então, se a gente é convidado para participar de um evento onde não tem ninguém na equipe executiva, a gente indica um multiplicador para participar. Então, isso acontece bastante. Então, depende muito de como você vai se comportar durante essa jornada, né? Do quão você vai conseguir se colocar nesse movimento para conseguir aproveitar o máximo possível de tudo que vai acontecer. E aqui, para quem ainda não conseguiu se inscrever, né? E ainda está tentando entender o que faz, como que vai fazer para participar. Acho que no site que a Patrícia compartilhou tem essas informações, mas tem o link também do edital, que quem está no grupo consegue acessar. Vou pedir para a Patrícia compartilhar aqui no chat também. Então, por que a gente pede para vocês lerem o edital, né? Para vocês terem a maior quantidade de informações possíveis sobre a formação, antes de que vocês façam as inscrições, tá? Então, lê com atenção. A maior parte das informações que tá lá, eu falei aqui, e respondam o formulário de inscrição completo, né? Com o maior número de informações possíveis, lendo todos os detalhes. Então, a gente tem várias perguntas para entender quem é você, por que você está interessado em fazer a formação, o que está te incentivando, o que está te movendo para poder estar aqui junto com a gente. Se você precisa, eu vou falar um pouquinho em relação ao pagamento daqui a pouco, mas é um formulário só para todos os perfis, né? Então a gente vai ler perfil por perfil dentro do processo de seleção. Tem a equipe que vai fazer a curadoria das inscrições, então o máximo de informação possível que você puder preencher, melhor vai ser para a gente conseguir fazer a seleção dessa turma, com o objetivo que ela tenha uma diversidade de território, de raça, etária. Então, o nosso principal ponto é a gente conseguir a turma mais diversa possível. Então, sobre os investimentos, né? O valor da formação é R$ 3.000. Para colaboradores de empresas B, 2.700. É possível fazer a solicitação de bolsa. Aqui está falando de reciclagem, porque alguns multiplicadores, como a minha edição, por exemplo, que foi lá em 2016, não passaram por todas as informações que a gente está passando agora. Então, os multiplicadores que têm interesse em fazer a reciclagem, eles têm já acesso à bolsa de 50%. Todos os valores, exceto os de bolsa, que é parcelado em 10, né? Então, tanto para colaborador quanto para o público geral, é parcelado em até 12 vezes no cartão, sem acréscimo. E se você quer efetuar o pagamento por boleto, apenas à vista. Deixa eu passar aqui. E aí, os critérios para a bolsa de 50% ou de 100% são raça, gênero e regionalidade, né? Então, a gente preza por esses 3 pilares. O pilar principal é nessa ordem, né? Primeiro vem raça, depois vem gênero, depois vem regional. E também é contabilizado a questão financeira. Então, tem algumas perguntas para quem ainda não preencheu o formulário sobre isso, sobre a questão financeira do candidato. A gente disponibiliza a cada edição em torno de 40 bolsas, em torno porque normalmente a gente consegue mais. Porque quando a gente abre, né, as inscrições, tem uma modalidade lá que é para o participante que deseja apoiar mais bolsas. Então, alguns participantes que conseguem ter essa possibilidade de apoiar dentro do fundo de bolsa que a gente abre,
a gente consegue disponibilizar mais bolsas para as pessoas que fazem a solicitação. Então, esses são os nossos critérios de bolsa. Se você tem alguma dúvida, você pode escrever para a gente. Se eu não atender nenhum desses critérios de prioritários, eu posso pedir bolsa? Pode. Você pode solicitar, mas entendendo que dentro do comitê de seleção, as prioridades vão ser essas, tá? Mas é um formulário só e todos os candidatos têm a liberdade de pleitear as bolsas. De próximos passos, a gente tem o encerramento da candidatura, que vai até o dia 3 de junho. Então, até próxima segunda-feira, você pode fazer a sua inscrição. Você só pode se inscrever uma vez com o e-mail cadastrado. Então, se você colocou alguma informação errada, se você quer fazer a inscrição novamente, você vai ter que cadastrar um outro e-mail. A divulgação dos selecionados vai começar a partir do dia 7 de junho. Então, na sexta-feira, a gente vai estar mandando e-mail para vocês, falando quem foi selecionado e quem está na lista de espera. Fiquem atentos às pessoas que ficarem na lista de espera, porque normalmente a lista de espera é chamada. Mesmo de bolsa, mesmo de pagantes, a lista de espera sempre é chamada. A gente dá um prazo, né, que é o que vem na sequência, né? O período de pagamento vai até 21 de junho, justamente para que a gente consiga ter a confirmação das pessoas que têm interesse e que vão realmente concluir a matrícula ou não. Mas geralmente toda a lista de espera é chamada, de pagantes e de bolsistas 50%. As de 100%, às vezes a gente não consegue chamar todo mundo. Mas as de pagantes de bolsista 50%, normalmente todo mundo é chamado. Ou a pessoa desiste, ou a pessoa perde o e-mail e acaba não respondendo. Então, a gente preza muito por esses prazos que vamos informar para vocês no e-mail de resultado. Tá lá a gente pedindo para vocês confirmarem, principalmente quem solicitar a bolsa 100%. Então, reforço aqui, fiquem ligados nos e-mails de vocês na semana que vem. Se vocês receberem, façam a confirmação o mais rápido que conseguirem, para que vocês não percam a vaga de vocês. E aí, o início das aulas tá 2 de julho, mas é dia 3, porque são as quartas-feiras. Desculpa pelo erro, a gente vai atualizar. Mas já está agendado aqui, vai ser dia 3 de julho, a nossa aula inaugural. Então, junho vai ser um mês que a gente vai ficar confirmando matrícula, colocando vocês para dentro da plataforma de ensino, compartilhando com vocês o guia do aluno para vocês lerem e colocando vocês dentro do grupo de WhatsApp que já está aberto da turma, tá? Então, esse vai ser o nosso processo a partir de agora. Tem alguma dúvida, Paty, que eu não falei? Algum ponto que Te- eu deixei passar? Temos sim, Ju. Então, uma dúvida que apareceu aqui foi a lista para que de resultado, para quem pediu bolsa, sai quando? Vai sair junto com de todo mundo, dia 7 de junho. A gente vai mandar e-mail para todo mundo, selecionados e lista de espera para todas as modalidades de pagamento. Bolsa 50, 100% ou pagante integral. Certo, Ju. E a outra dúvida é em relação à quantidade de vagas. O pessoal está curioso porque você colocou aqui que tem mais de 240 inscritos, Ah, mas afinal são quantas vagas? Conta pra gente. entendi. Cada edição, a gente começa com até 140 pessoas. É a nossa quantidade máxima de vagas por turma, tá? Mas eu adianto para vocês que a gente está com um tempo de candidatura longo. Então, assim, muita gente se inscreve e aí acaba não tendo disponibilidade de tempo, não conseguindo mais fazer naquele dia. Então, a gente já vem recebendo mensagens, tipo, às quartas-feiras eu estou ocupado, não vou conseguir, vou esperar a próxima edição. Então, não fiquem receosos com a quantidade de pessoas que está aparecendo aí,
porque diante do que a gente já tem de experiência, por exemplo, a turma que começou agora 24.1 tinha 450 inscritos e quase todo mundo foi chamado, né? Então, isso sempre acontece. Tem mais alguma? Apareceu uma aqui, Ju, agora. Quem se inscreveu antes e não conseguiu, tem prioridade? Sim, a gente tem uma pergunta lá, né? Se você já se inscreveu em alguma outra edição. É considerado isso na curadoria de seleção, sim, tá? Independente se é pedido de bolsa ou se é pagante. Tem Ju, sim. teve mais uma pergunta que eu até respondi, mas eu acho que valeria aí você fazer um reforço, que é com relação à validade desse certificado de forma nacional e internacional. Como é que funciona essa certificação? Tá. Eu vou Só até compartilhar a leitura ratificando. que eu fiz, tá? Que eu compartilhei da abertura que você tem em termos de networking, tanto em termos de Brasil, que te abre possibilidade para se conectar com outras pessoas fora e tudo mais. E isso realmente acontece demais. Mas eu não respondi em relação especificamente ao certificado, né? Tudo bem. Então, só ratificando, vocês não serão pessoas certificadas, né? O que é certificado são as empresas B. Vocês terão um certificado de multiplicadores. A partir do momento que vocês concluírem a jornada, vocês vão ser multiplicadores para sempre. Então, tipo, eu fui multiplicadora em 2016 e carrego esse título aonde quer que eu vá, independente se voltar no sistema B, Brasil ou não. É, E aí, assim, o que difere, né, a rede de multiplicadores? Depois que termina a jornada formativa, a gente vai fazer um convite para vocês entrarem na comunidade. Então, tem multiplicadores, tem pessoas que fazem a jornada e que não querem conexão. Tipo, eu tô aqui porque eu quero absorver conteúdo, me especializar nisso aqui, entender como é que funciona e vou seguir minha vida. E tá tudo bem. Então, toda edição, quando termina, a gente atualiza o site dos multiplicadores com a lista de pessoas que já fizeram a formação. Em 2023, em 2022, em 2021 e tal. E tem as pessoas que estão ativas, participando da comunidade, né? Então, tem as pessoas que estão lá dentro. A gente tem um buscador de multiplicadores também disponibilizado, mas só para as pessoas que estão ativas dentro da comunidade, onde a gente consegue ter contato com essas pessoas próximas, e então são as pessoas que a gente vai fazer indicação, caso alguma empresa procure, vai convidar para uma palestra, vai convidar para fazer alguma ação mais próxima. Mas a validade do certificado é para sempre. Então, tipo, você tem pessoas que estão afastadas do movimento, mas que estão palestrando, que estão lá colocando que são multiplicadores B, falando sobre o movimento. A nossa ideia é disseminar conteúdo, disseminar informação. Então, não vai ter problema nenhum se você é um perfil que, tipo, olha, eu não quero saber de comunidade, eu não quero saber de ficar se encontrando com essa galera eternamente. Chega, terminou a formação, para mim tá tudo bem. E tem a galera que gosta de ficar próxima, né? A gente tem uma comunidade gratuita, a gente tem uma comunidade paga, justamente para a gente motivar o pessoal a estar junto e fomentando esse propósito em comum, que todos nós multiplicadores temos. Então, e aí reforçando em relação aos acessos internacionais, se você se apresentar como multiplicador em qualquer B-Lab ou sistema B, independente do país, você vai ser muito bem recebido, né? Então a gente procura fazer conexões, principalmente com a América Latina. Inclusive, ano que vem, a gente vai ter o primeiro encontro, primeiro não, a segunda edição de encontro do Encontro Mais B, que é o encontro de todos os sistemas B da América Latina e vai ser no Brasil. Ano passado foi em Monterrey, e ano que vem acontece a cada 2 anos, vai ser em Belém. Então, vai ter uma grande oportunidade aí de se conectar com a América Latina ano que vem pela rede, tá? Então, sempre vai ser válido, independente se você vai estar movimentando na comunidade ou não. Mais alguma? Mais alguma dúvida, Paty? Oi, Ju, tem uma aqui com relação a se tem a vista, tem
desconto? Não, é o mesmo valor. É o mesmo É, valor. parcelado ou à vista é o mesmo valor, tá? Para não mais tomar o tempo de vocês, eu vou encerrando por aqui a Ô, nossa Ju, live. perdão. Oi. Tem uma. O Edinaldo, ele estava com a mão levantada aqui. Edinaldo? Tá. Oi, Juliette, Patrícia, boa noite a todos também. Eu tô com uma Boa dúvida noite. com respeito aos critérios de elegibilidade que ocorrem. Eu fiz a minha inscrição já, e quando eu fiz a minha inscrição, eu coloquei lá Bolsa 100%. Digamos Tá. que eu não esteja elegível para a Bolsa 100%. Há uma triagem para a Bolsa 50% ou depois algum direcionamento para o pagamento integral? Porque eu fiz a inscrição no ciclo passado, eu também tinha solicitado Uhum. bolsa, mas quando eu recebi a informação de que eu não estava elegível para a bolsa, não me veio nenhum link ou nenhuma informação direcionando para nenhum outro processo. Tá. Obrigada pela dúvida. É possível, sim, que você, se você se candidatou, não foi selecionado no processo de 100%, por exemplo, de bolsa, que você faça o pedido para bolsa 50%. Por que que a gente não faz a indicação de outros formatos de pagamento? Porque normalmente as pessoas que fazem a solicitação de bolsa, o principal ponto é o financeiro. Elas não conseguem investir, ou elas estão desempregadas, ou elas estão buscando uma recolocação profissional, ou elas estão sem recursos nesse momento. São estagiários, recém-formados, enfim, não tem como gerar recursos. Então, entendendo que um dos pontos motivadores da solicitação de bolsa foi instigando a pessoa a outros formatos de pagamento. Mas acontece, às vezes, do bolsista, do candidato que faz solicitação de bolsa, não ser aprovado, e aí ele retorna falando, tipo, é possível, então, pleitear 50%? E aí, dando uma informação para vocês privilegiada, normalmente os pedidos de bolsa 50% são baixos. A gente sempre tem vagas de bolsa 50%. Então, se isso acontecer com você, se você não for selecionado, você pode retornar para a gente e falar. Não, não tem problema. A gente só não faz esse incentivo para que a pessoa pague, porque geralmente, 90% dos casos de pedido de bolsa 100%, a justificativa são questões financeiras, tá? Mas qualquer outra dúvida, se não ficou muito claro, se vocês quiserem perguntar mais, fiquem à vontade para enviar por e-mail. E aí eu peço, por favor, para enviar por e-mail. Lá no grupo de interessados de vocês tem mais de 600 pessoas, né? Então, se todo mundo me mandar uma mensagem com uma duvidazinha pequena, eu não vou conseguir responder todo mundo. E é isso. Mais uma vez agradeço o tempo, a disponibilidade, quem conseguiu ficar até o final. Está sendo gravado, então eu vou disponibilizar para vocês a gravação. Esse material também a gente vai disponibilizar tanto no grupo quanto por e-mail. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Quem conseguir concluir, escrever, quem sentir que ainda não é dessa vez, está tudo de jornadas formativas todo ano, pelo menos de 2 a 3 edições, outros formatos de formações mais curtas durante, já agora em 2024, em parceria com outras instituições. Então, vamos ter outras oportunidades de se conectar se o formato multiplicadores não atendeu a necessidade de vocês, tá bom? Então, mais uma vez, obrigada. Boa noite. Qualquer dúvida, nos envie por e-mail, tá? Obrigada, pessoal. Boa noite.